Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Falando agora sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, as relações trigonométricas, eu vou relacionar os lados do triângulo e os ângulos internos desse triângulo. Então, eu vou relacionar a medida dos lados desse triângulo com a medida dos ângulos internos agudos deste triângulo retângulo. Então notem que se eu tenho um triângulo retângulo, tem aqui os dois lados que formam o ângulo D 90 graus, são chamados de catetos. O maior lado é a hipotenusa. Tem um cateto 4, um cateto 3. Qual é a medida da hipotenusa? Basta aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então tem lá, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, que é um cateto, mais 3 ao quadrado. Então x ao quadrado é igual a 16 mais 9. Então x ao quadrado é igual a 25. Isolando o x é igual a raiz quadrada de 25, x é igual a 5. Então isso aqui, x é igual a 5. Se tivesse um cateto de 16, a hipotenusa x e um cateto y. Notem que aplicando o teorema de Pitágoras eu teria hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então eu teria x ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais y ao quadrado. Não conheço nem o x nem o y. Lembrando que para descobrir uma das incógnitas preciso apenas uma desconhecida. Então não conseguiria usar o teorema de Pitágoras ou nenhuma outra relação métrica do triângulo retângulo. Por isso, eu preciso então trabalhar com os ângulos internos e agudos. Lembrando que eu tenho dois ângulos agudos. Eu vou chamar esse verde de alfa e esse amarelo de beta. Então, quando eu tenho a relação entre os ângulos agudos do triângulo retângulo e os lados desse triângulo, eu tenho as relações trigonométricas. Então, notem que eu tenho os dois catetos, 4 e 3, e a hipotenusa 5. Vamos trabalhar com essas relações. O primeiro passo é sempre selecionar o ângulo agudo que está sendo trabalhado. No meu caso aqui, ó, marquei que vou trabalhar com o ângulo alfa, o ângulo verde. Quais são as relações? A primeira relação é chamada relação seno. Que relação seno fala? Seno de quem? O ângulo que está sendo trabalhado, o ângulo alfa. Então está aqui. Então, seno do ângulo alfa é sempre o cateto oposto ao ângulo alfa. Quem é o cateto oposto? O cateto que está na frente do ângulo alfa. Então, quem é o cateto oposto? 4. Então, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa não muda de lugar. É o 5. Está aqui. Então, o seno de um ângulo que está sendo estudado é sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, lá, seno do ângulo alfa. Cateto oposto, 4, dividido pela hipotenusa, 5. Está aqui. Seno de alfa é a relação entre o ângulo alfa e os lados do triângulo. Cateto oposto dividido pela hipotenusa, 4 sobre 5. Temos também a relação cosseno. Cosseno de um ângulo, qual ângulo? O ângulo estudado, o ângulo alfa. Então, cosseno do ângulo alfa é igual a cateto adjacente. É o cateto que está do lado do ângulo estudado. Note que do lado do ângulo estudado eu tenho o cateto adjacente, que é o 3, e tenho a hipotenusa, que é o 5. Então, cosseno de um ângulo alfa, o ângulo estudado, é o cateto adjacente, está do lado do ângulo, dividido pela hipotenusa. Está aqui.
Então, cosseno do ângulo alfa é igual a 3, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é 5. Está aqui. E a terceira relação é tangente. Qual o ângulo estudado? Tangente do ângulo alfa. Tangente de alfa, a relação é cateto oposto ao ângulo alfa, está aqui, dividido pelo cateto adjacente, cateto que está do lado do ângulo estudado. Então, posso falar que a tangente do ângulo alfa é igual cateto oposto a ele é igual a 4. Cateto adjacente a ele é igual a 3. Está aqui. Então, posso falar que a tangente do ângulo alfa é igual a 4 terços. Então, estudamos aqui relação seno, cosseno e relação tangente do ângulo alfa. Muito obrigado e até a próxima aula.